Boa noite. Mais uma vez, a ICTNEPS convida vocês a mais uma entrevista do nosso domingo. Eu espero que todos estejam muito bem-vindos. É mais uma vez um prazer para a gente poder estar recebendo todos aqui, agradecendo a participação de todos. E hoje nós vamos ter como convidado o professor IPCOM, Pedro Fernandes. O professor Pedro, ele é graduado em Medicina, ele fez especialização em radiologia e diagnóstico de imagem, ele é voluntário da Conscienciologia desde 91, docente da Conscienciologia desde 1996, tenepsista desde 2002, então agora, hoje, nesse ano, ele está fazendo 19 anos de TENEPS, EPICOM desde 2005, coautor e co-organizador do livro Homo Lexicographicus, de 2016, voluntário da Consecutivos, Associação Internacional de Pesquisa Seriexológicas e Holobiográficas, e, além disso, ele é autor do livro Seriexiologia, Evolução Multidimensional Lúcida. O professor Pedro, hoje, ele vai nos ajudar a compreender um pouco mais a relação da TENEPS com as retrocognições, com a holomemória. Então, eu gostaria já de convidar o professor Pedro, né, para dar boa noite para a gente, e logo mais também os professores Jorge Washington e Vitória Caetano. Ambos, né, também vão nos ajudar a fazer pergunta aí para o professor, tá? Senhor Pedro, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Por favor, fique à vontade aí para as primeiras palavras aí. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Olha, uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite para a gente poder trocar ideias, aprofundar um pouco mais nessa relação entre a holomemória e a TENEPS, a partir das retrocognições. Então, estou à disposição. Vamos somar ideias aí com todo mundo. Muito obrigado. Que bom. A ICTNEPS agradece, né, essa sua participação e, naturalmente, que isso vai fazer com que a gente possa aprender um pouco mais aí sobre retrocognições. Vou chamar aqui a professora Vitória. Ela é professora da ICTNEPS, com 3 anos de como tenepsista. Por favor, professora, fique à vontade. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor Pedro. Bem-vindo, agradecer sua presença. Professor Geraldo, muito obrigada aí pela apresentação. Bem-vindo aí aos telespectadores da internet. E é isso aí. Vamos então também chamar o professor Jorge. O professor Jorge Washington tem 11 anos de TENEPS. Ele é professor também da ICTNEPS. E eu gostaria que ele se apresentasse aí a todos. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença do Pedro, do EPICOM, professor Pedro Fernandes, que nos acolheu o convite prestimadamente, prontamente. E a sua presença é muito importante para nós, pelo seu conhecimento sobre retrocognições, a sua especialização. Foi coordenador, eu não sei ainda se é coordenador da Consecutivos, né, Pedro? Não ainda mais, não é. Não mais, então. Foi coordenador, fundador da Consecutivos. Então, especialização nessa área das vidas passadas, das retrocognições. Então, em nome da ICTNEPS, a gente agradece muito a sua presença, tenho certeza que vai contribuir muito para todos aqui aumentarem essa relação TENEPS e retrocognição. E já, Pedro, emendando aqui para você a primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouco do seu histórico tenepsológico e quando que você começou, né, para a gente já poder dar o primeiro passo aí com relação ao tema. Assim, obrigado mais uma vez, então, pelo convite. Eu comecei a TENEPS em 2002, né, como o Geraldo comentou, em agosto, 10 de agosto de 2002. Na verdade, eu tinha me programado para começar dia 13, mas 3 dias antes a coisa começou por si, foi bem interessante. E desde então a gente está nesse trabalho. Na época, eu estava com
uma vida, né, como médico. Eu estava já na residência, tinha 6 meses ali de residência, mais ou menos, mas tinha essa questão, né, eu estava querendo começar a TENEPS, mas eu já vi que a residência eu poderia fazer, porque na época a gente fazia plantão diário, de 7 da manhã às 7 da noite, então eu programei a TENEPS para as 11 da noite, mais ou menos, e consegui começar e sair bem. Na época, eu lembro que eu conversei muito com o professor Hernande Leite, né, que tinha mais experiência, porque até então a TENEPS ela não era tão divulgada, né, não se conhecia tanto de TENEPS, era um desafio maior ainda do que é hoje, ainda é, né, um mega desafio da PROEX, mas a gente ficava mais inseguro, né, não tinha tanta informação assim. E eu coordenava a unidade Brasília do Instituto, estava na residência e tinha muitos afazeres, mas deu certo, a coisa se encaixou bem, e aí a gente começou. Então, a TENEPS eu vejo que, para mim, foi fundamental como um pilar, né, assim, um pilar de sustentação de todo esse trabalho que eu viria a fazer desde então. Na época, eu tinha 11 anos, mais ou menos, de voluntariado, né, comecei em 1991, então já tinha mais de uma década de conhecimento, né, da conscienciologia e voluntariando, então isso também me ajudou bastante a tomar essa decisão, que não é uma decisão fácil, né, que não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, mas a TENEPS é uma tarefa que você começa a fazer e vai até o final da vida, né? Então, você tem que estar com a sua vida mais ou menos ajeitada, organizada, para você poder começar esse trabalho. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei a TENEPS. Professor Pedro, eu estava com uma pergunta para te fazer, mas com esse seu relato me veio outras questões na cabeça. E nos diálogos que a gente faz, os diálogos tenepsológicos, muitas vezes a gente percebe que pessoas que querem iniciar a TENEPS têm uma vida um pouco atribulada e não conseguem iniciar. E aí eu queria perguntar como é que foi esse seu começo? Você costumava fazer TENEPS em lugares diferentes? Você tinha uma irregularidade ou tinha uma regularidade constante? Como é que era essa sua questão da TENEPS e os plantões? Como eu comentei, os plantões eram diários, a gente não tinha plantão noturno, então isso permitiu essa estabilidade aí durante mais de um ano, eu fiquei com isso. Quando eu estava saindo da residência, ali nos meses que se antecederam, alguns staffs, né, alguns professores pediam para a gente fazer um plantão ou outro, um plantão noturno, e aí eu fazia TENEPS lá quando dava, quando o movimento dava, no próprio quarto que a gente tinha no hospital. Então, como conduta exceção, né, isso realmente aconteceu, mas aí eu já tinha mais de 2 anos, né, de TENEPS. Então, assim, as pessoas que estão pensando, eu vejo que tem que ter aí pelo menos, né, 1 ano, no mínimo, dessa estabilidade, né, da pessoa não ter nada em vista que ela saiba que vai acontecer, como, por exemplo, plantão ou muitas viagens, né, para a coisa poder ir se solidificando, né, se acalmando, né, a poeira baixando, e ela poder implementar o trabalho. No meu caso, eu sei que isso varia bastante, mas ali nos primeiros meses é muito interessante porque a gente nota um tempo de acomodação entre a Consciex, que está te ajudando, né, a consciência extrafísica, para quem não sabe, esse linguajar, né, está te ajudando, e você. Então, isso é muito comum, às vezes, dar certos espasmos, né, nas pernas ou nos braços, você sentir alguma dificuldade nesse entrosamento, até que quando a coisa, você sente que encaixou, você sente que, né, alguém toma temporariamente ali parte do seu corpo para fazer o trabalho, isso é um dos sinais que a coisa realmente está mais assentada, né? Mas esse entrosamento, ele continua aí ao longo dos anos. Então, é difícil a gente ter certos padrões, né, nisso, a pessoa tem que avaliar bem o caso dela, mas eu diria assim, se a pessoa sabe que vai viajar muito, né, sabe que vai dormir em outros locais, sabe que vai dar muito plantão, assim, noturno, por exemplo, no caso dos médicos e profissionais aí que dão plantão, talvez seja bom esperar um pouco mais, né? Então, não sei se eu te respondi, Vitória, mas foi mais ou menos por aí. Ok. Professor, nós temos uma pergunta aqui já no chat, da Marilux. Ela nos pergunta o seguinte:
Quais técnicas foram aplicadas por você para chegar nesse alto nível de retrocognição? Pode compartilhar as mais simples? Você é um exemplo para todos nós. Obrigado por fazer parte dessa grande família. Menos, Marilux, menos. Eu não estou nesse nível aí, não. A gente tem basicamente experiência, né, pelo fato de ter já alguns anos, mas a questão é a seguinte, a TENEPS, aí já entrando no nosso tema, em si, ela é uma técnica mnemônica, ou baseada, né, assentada no processo mnemônico. Então, a técnica diz o seguinte, você vai escolher 3 horas, né, do seu dia, e dentro dessas 3 horas vai selecionar ali 1 hora, que vai ser essa hora principal ali, dentro dessa hora vai acontecer nos 50 minutos, em geral, e você vai repassar mentalmente os seus contatos diários. Isso é o processo mnemônico. Então, você vai lembrar de quando você acordou, com quem que você encontrou, vai fixar mais aquelas pessoas, né, aqueles contextos em que houve alguma coisa, alguma dificuldade, algum desentendimento, algum mal-entendido, e aí você vai fixar o rosto dessa pessoa, o cenário em que isso aconteceu na sua tela mental, e vai ali jogar as melhores energias, né, nessa pessoa, nesse contexto, um animal, por exemplo, seja o contexto que for. Então, a TENEPS, ela é um processo muito dependente, vamos chamar assim, da memória. E é bacana porque você vai vendo que isso vai limpando, né, esses contextos, você vai ali reperspectivando o que aconteceu, às vezes uma rusga pequena, né, alguma coisa no serviço, algum processo que tenha acontecido. E aí você vai melhorando ali, então, as energias em torno disso. O bacana também é que, com o tempo, você vai ganhando um entrosamento maior com os amparadores, ou com o amparador ou amparadora da TENEPS, e às vezes eles vão ser, né, os gatilhos mnemônicos ali, eles vão te lembrar. Então, às vezes isso acontecia muito comigo, né, ir lá pelo 5º ano, dali para frente, ao entrar na TENEPS, ou no final da TENEPS, quando os trabalhos estavam acabando, mas principalmente ao entrar na TENEPS, quando eu estava me acomodando, já vinha aquela cena específica que até então eu achava que não tinha nada demais, né? Tinha aquele encontro, aquele contato, aquela convivência, tinha sido banal, mas aí analisando com calma, eu poderia ver às vezes uma intenção minha que não estava tão qualificada, eu pude ver aquele processo de um outro ângulo, e aí então a gente fazia o trabalho a partir disso. Então a TENEPS, ela depende muito dessa nossa atenção mnemônica, né? E aí, derivado disso, quer dizer, na sequência desse processo, podem surgir essas retrocognições. Quer dizer, você está trabalhando com um caso, uma pessoa, ou um pedido de TENEPS que te, né, deram, e ali você é surpreendido, às vezes, por um flash retrocognitivo, ou por uma vivência mais ostensiva em termos de lembranças, né, de contextos passados. Sejam intermissivos, quer dizer, entre uma vida e outra, sejam de outras vidas mesmo. Então, esse processo das retrocognições, na minha experiência, ele pode acontecer de 2 formas, basicamente, assim, ou com 2 causas. Às vezes, os amparadores, eles permitem que isso aconteça em função, para você ver o seu envolvimento com aquele assistido, né, seja com sexo ou com sim, ou então para qualificar a sua própria assistencialidade. Então, às vezes, você não vai entender bem qual é a relação com aquela sessão da TENEPS, né, ou com aquele momento que você está vivenciando, mas eles te promovem, né, uma lembrança para você aumentar a sua autoconfiança, para você aumentar a sua cosmovisão acerca de um determinado aspecto, para você entender alguma coisa que esteja acontecendo com você, na sua vida, no seu momento, na sua proex. Então, essas 2 possibilidades são muito comuns, ou dentro de um contexto assistencial, propriamente dito, ou para qualificar o tenepsista, né? Isso é muito comum. Muito bem. Professor, a Marilux aqui faz uma nova pergunta, que ela pergunta o seguinte: professor Pedro, você sempre tem projeções e retroprojeções no período da TENEPS? Se sim, pode compartilhar alguma conosco?
Não, eu vejo que as projeções e retrocognições são conduta exceção, né? Isso vai num crescendo aí, depois de muitos anos, isso pode começar a se intensificar mais. Mas o trabalho da TENEPS, ele é aquele trabalho ali, né, diário, de exteriorização de energias, instalação do campo, a chegada das consciex para serem atendidas, e isso é o padrão. Eventualmente, existem essas possibilidades. Então, no meu caso, por exemplo, você está pedindo aí alguns exemplos, né, práticos, eu tenho algumas sinaléticas que eu sei, quando a coisa é para continuar, então, às vezes, no final da TENEPS, eu tenho uma sinalética específica de saída do corpo, então eu me recosto mais, se eu já não estiver na cama, e aí eu sei que eu vou sair do corpo e vou continuar esse atendimento, mas isso é exceção. E a retrocognição é a mesma coisa, em geral eu sou surpreendido por esse processo, né? Então não é usual, isso não é muito comum, isso é de acordo com a demanda ou com os amparadores, né? O que eu procuro fazer é não me preocupar com isso, né? Obviamente, a gente vai para o trabalho pensando no trabalho, em doar as melhores energias, sem nenhuma expectativa em torno de nada, de fenômeno, né? De nada, é realmente que aconteça ali o melhor para aquele contexto, e você se predispõe. Se for o caso, a gente está ali predisposto, né, a ter uma experiência desse tipo. O importante, talvez, que a gente possa ajudar os amparadores é a gente manter um nível maior de descoincidência nesse trabalho. Então, a descoincidência, essa separação, né, entre os corpos, no momento da TENEPS acontece essa semi-possessão benigna, quer dizer, vem um amparador ou amparador ali, toma temporariamente ali o comando, né, do seu corpo, e se você se mantiver nessa condição de uma descoincidência maior, isso às vezes facilita o trabalho deles, quando é o caso, né, de ou sair do corpo, ou desencadear uma retrocognição. Então, é mais ou menos por aí. Pedro, na verdade, são 3 perguntas, mas você pode considerar praticamente como uma, porque uma está conectada com a outra e tem intrínseca ligação. O que são as retrocognições? Para você explanar um pouco mais, qual a relação entre a TENEPS e as retrocognições e de que modo pode otimizar a ocorrência? Porque você também fala que elas se intensificam por volta de 20 anos de TENEPS. Então, eu não sei se você quiser, eu posso repetir, mas a ideia seria o seguinte: primeiro, o que são as retrocognições, qual é a relação entre a TENEPS e as retrocognições, e como otimizar isso para, de repente, chegar antes dos 20, ou por que só chega nos 20? Bacana, a gente começou a falar aqui e não explicou muito, né? Mas as retrocognições são acessos que nós temos, acessos mnemônicos a memórias passadas. Sejam memórias do período antes da gente nascer, sejam memórias de outras vidas humanas, né? Então, isso é um fenômeno, né, um parafenômeno conhecido, né, muito estudado na Conscienciologia e, inclusive, fora da Conscienciologia. Então, como eu estava comentando, o mecanismo de ocorrência desse fenômeno ele é basicamente em função de uma descoincidência, uma separação entre os corpos. Então, principalmente quando a para-cabeça ela está mais descoincidida, você aí consegue ter mais clarividência, você percebe mais a dimensão extrafísica, você tem mais nitidez desse processo da semipossessão benigna dos amparadores, isso predispõe, então, à ocorrência de retrocognição, que, em outras palavras, é você acessar o que nós chamamos de holomemória, né, a memória integral, que é uma memória que nos acompanha aí de vida em vida. Então, a pessoa nasce, e aí ela se esquece, né, temporariamente disso, mas essas memórias continuam influenciando, continuam atuando. Como assim? A pessoa tem os seus interesses, né, as suas dileções, as suas afinidades, os seus medos, fobias. Então, tudo isso é o resultado dessa holomemória funcionando, mas a pessoa, às vezes, não lembra daquilo que realmente causou, né, daquilo que foi o evento principal ali. Com o tempo, ela pode acabar acessando, né, tendo flashes retrocognitivos e entendendo mais esse processo. E a TENEPS, então, vai ajudar, porque no momento em que você está fazendo assistência, que você está ali envolvido num contexto assistencial e parapsíquico, quer dizer, envolvendo o processo das energias, envolvendo essa descoincidência que eu estava comentando,
é quase que inevitável, às vezes, isso acontecer, porque, às vezes, uma consciência é trazida para você atender, e você começa a entrar naquele holopensene, quer dizer, naquela atmosfera, naquele ambiente daquela consciência. Muitas vezes ela está com algum pertúrbio, né, alguma dificuldade em termos de lucidez, um processo emocional muito exacerbado, e você vai aos poucos entrando naquilo para ajudar, para tratar, para acalmar, e esse rapport, né, esse acoplamento pode desencadear essa lembrança de uma vida passada, principalmente se houve um contato, né, entre as duas consciências, quer dizer, o tenepsista e essa consciência que está sendo atendida. Então, como eu comentei antes, esses eventos não são tão comuns de ocorrerem na TENEPS. Quanto mais experiência, né, o tenepsista tenha, e aí se coloca, né, se convencionou esses 20 anos, aí o professor Valdo trazia muito essa data, porque é uma forma de preparação para o FIEX, né, que é quando você atende essas consciências já fora do corpo. Então você começa a ficar mais traquejado com essa descoincidência dos veículos, quer dizer, você sai do corpo no momento do trabalho da TENEPS e vai atender essas consciências, então, de igual para igual, né, tete a tete, de psicossoma para psicossoma. Aí, no ambiente extrafísico, então, é muito mais comum, porque você já está na dimensão extrafísica, o acesso a essa holomemória é mais facilitado, e aí essa consciência você está interagindo com um nível de profundidade maior. Então, existem essas tendências, né, quer dizer, quanto mais experiência tiver, quanto mais entrosamento com o amparador ou amparadora o tenepsista tiver, mais isso predispõe essas ocorrências retrocognitivas, entende? Professor Pedro, quando a gente tem acesso a essa holomemória, essas retrocognições, a gente traz esse conhecimento para o paracérebro, a gente precisa manter uma manutenção do cérebro, da saúde do cérebro. Você poderia falar assim, como facilitar para a gente conseguir fazer esse download dessas retros? Uhum. É fundamental, né? A gente falando de memória, o primeiro passo é você, né, nós olharmos a memória humana, a memória física, cortical, né, cerebral. Então, a pessoa tem que analisar, nós somos médicos, né, então às vezes vê o excesso de plantões, se a pessoa está dormindo bem, se está fazendo exercício físico, né, como é que está a dieta, ter uma atenção adequada para o processo da memória, porque eu tenho por hipótese que as retrocognições, esse download, elas ocorrem justamente quando há uma, vamos dizer assim, uma coincidência de experiências. Como assim, né, traduzindo? Eu estou nessa vida humana e às vezes eu faço algo parecido, ou entro em um contexto, ou encontro uma pessoa que é semelhante, que é a pessoa que eu conheci em outra vida, e aquele contexto ele começa a ficar mais ou menos parecido. Então essas memórias elas começam a ficar muito semelhantes e aí há uma chance de ter um download. E se a gente não está com a memória em dia, né, quer dizer, se a memória, o sono, por exemplo, não está adequado, se a gente não está se alimentando bem por algum motivo, se está com alguma doença somática, tudo isso, a memória ela é muito sensível. Então, a tendência é a gente deixar, né, passar batido algumas experiências, alguns flashes retrocognitivos, quer dizer, não tem como ter o download, porque aquelas sinapses do cérebro, elas não foram formadas, elas não permitiram esse download. Então, a memória, né, na vida humana, ela é fundamental, é o primeiro passo, realmente, para a gente poder querer e poder perceber essas memórias de outras vidas ou de outros contextos, né, extrafísicos. Professor, temos mais algumas perguntas aqui do chat. Vou passar aqui a primeira para o senhor. O Claumir Soutier, ele pergunta, professor, você não acha que se a pessoa esperar ter as condições perfeitas, talvez nunca irá começar a TENEPS? Tendo os pré-requisitos mínimos, o ideal não seria já começar a TENEPS? Veja cada caso. Eu acho que, em princípio, sim. Né? Se a pessoa tem confiança, se ela não está se corrompendo, né, no fato de atender esses requisitos mínimos, eu concordo. Você veja o meu caso, eu não tinha aí a condição ideal, né? Eu estava no meio de uma residência médica, mas eu fui lá, eu vi como é que era o esquema,
6, quase 7 meses depois, eu já tinha ali, já conhecia todo mundo, aquele cotidiano, aquela rotina, realmente ela se confirmou, né, de dar plantões só diurnos. Então, ali me deu segurança para poder realmente começar. Então, eu concordo com você, né, muito dificilmente a vida vai se apresentar, né, numa condição ideal, mas cada caso é um caso, a pessoa tem que ter confiança de que ela vai, né, manter pelo menos aquele padrão mínimo para não ficar mudando muito, por exemplo, horários ou locais, ou ela depender de outras condições, por exemplo, às vezes mora com muitas pessoas, né, ou divide o quarto com alguém. Então, são condições que às vezes deixam a TENEPS numa situação mais crítica, né, seriam até contraindicações dependendo do caso. Mas eu concordo, assim, a pessoa não deve esperar o momento ideal. Essa pergunta ela é muito feita, né, a gente debate muito com os inversores. Então, os inversores que são jovens, então eles não têm, às vezes, uma noção, obviamente, de como vai ser a vida profissional no futuro, estão estudando, né, estão no vestibular, no Enem, etc., e eles, às vezes, têm essa ânsia de querer antecipar, né, a TENEPS, o que é muito positivo. Mas tem que ver exatamente esse momento aí, minimamente, né, ideal para eles começarem, para não ter que interromper, para não ter que a TENEPS virar um peso, né, que a pessoa fala, puxa, agora eu comecei a TENEPS, eu tenho que manter, mas aí estou cheio de coisa para fazer, mudou meu cotidiano, então acaba atrapalhando mesmo a própria pessoa. Então eu vejo que é uma decisão difícil, né, só a pessoa pode tomar. Existem, assim, técnicas na Conscienciologia para a gente poder otimizar essa decisão. Então, uma delas é a técnica da madrugada, né, a pessoa começar a programar uns 3 dias, pelo menos, para acordar de madrugada, com esse foco, devo começar ou não, ela coloca os prós e os contras ali numa folha de papel, porque isso permite a aproximação dos amparadores, né, para poder inspirar essa pessoa, para poder fazer ela ver coisas que ela não estava vendo, para poder, às vezes, confirmar certas situações para ela poder entrar nessa tarefa mais tranquila, entende? Mais confortável. Então, eu vejo que o momento pré-TENEPS, quer dizer, a decisão pré-tenepsológica, a pessoa tem que estar bem tranquila. Então, ela já, assim, fez todas as possibilidades, as técnicas, já estudou todos os cenários possíveis, né, para ela poder entrar e entrar, né, com o peito aberto, entrar de vez, não entrar com medo, tem que entrar e pronto. Então, a decisão tem que ser feita depois, né, todo o raciocínio, as reflexões tem que ser a priori, antes da TENEPS começar. E depois que começou, vamos bancar, vamos, né, insistir, e a TENEPS ela vai tomando, né, o espaço ali do nosso cotidiano, né, nós vamos ficando mais em função da própria TENEPS, ela começa a monopolizar as nossas atenções, decisões, né, assistências, contatos, e assim por diante. Então, eu concordo, não é fácil a decisão e não devemos esperar o momento ideal, né, senão a gente só vai fazer TENEPS, às vezes, na aposentadoria, e mesmo assim não é garantia, né. Então, esse meio termo é que a gente tem que ponderar. Bacana, professor. Nós estamos chegando agora, estamos alcançando 92 pessoas assistindo aqui a nossa live, né, dentro aqui do nosso canal, isso é um número super bacana. Quero agradecer a todos aí a participação. Nós tivemos 2 boa noites aí, dois de fora do Brasil, de Portugal e da Alemanha. Então a TENEPS está aí quebrando fronteiras, né? Está alcançando o mundo. Isso é muito bacana para a gente que está aqui tentando colocar essa técnica interassistencial aí, né, ao alcance de todos. Tem mais uma pergunta aqui, professor, do Sérgio Magnus. Professor Pedro, quanto ao tempo de TENEPS, tem alguma influência para ocorrer retrocognições? Não, em princípio não. Eu já tive retrocognição no início, às vezes no meio, às vezes no final. Não tem, na sessão da TENEPS que eu estou comentando, né, não tem essa, pelo menos na minha experiência, não tem nenhuma, assim, lógica. E como a gente comentou antes, em média, se a gente fosse pensar, tem que haver um traquejo, né, do tenepsista ali com um processo de descoincidência para predispor a retrocognição. Então, em termos, assim, de anos de TENEPS, se espera que isso vá acontecer de modo mais frequente
aí, depois de 20 anos, ou por volta aí dos 20 anos. Mas isso é uma média, obviamente varia bastante. Tem pessoas que têm mais predisposição, né, para as retrocognições, então isso pode se antecipar. Tem pessoas que têm mais dificuldade com esse fenômeno, então vão ter ali 25 anos de TENEPS, vão ter poucas retrocognições. Então são fenômenos, né, são condições assim paralelas, ou que podem ocorrer em simultâneo, assim, não necessariamente uma coisa vai desencadear na outra. Agora, aproveitando o gancho dessa pergunta, por que a gente fala aí nos 20 anos? E por que a gente se baseia nesse processo? Porque justamente por causa da UFIEX. Então, a oficina extrafísica, que é o resultado natural das práticas tenepsológicas aí ao longo dos anos, e aí tem esse período de 20 anos como uma média para que isso aconteça, mas obviamente que não é a garantia, a pessoa, aí sim, na UFIEX, quando ela tem mais experiências projetivas durante o trabalho assistencial da TENEPS, há uma tendência da holomemória começar a ser mais acessada, né, como a gente falou anteriormente, quer dizer, ela tem um livre acesso, um acesso maior, ela vai percebendo o porquê agora que as coisas estão acontecendo, por que essas consequências foram trazidas, ou essa específica, né, por que daquele contexto específico no meu cotidiano. Então, ela vai começar a ver os bastidores do processo multidimensional e multiexistencial. E, para isso, é o acesso ao holomnemônico. Então, ela vai começar a identificar quem é quem nesse contexto. Então, isso é uma tendência pela qual o tenepsista vai passar em algum momento, né, seja nessa vida ou em outra, mas, enfim, com os trabalhos da TENEPS, a tendência isso é desencadear. E quem não está nesse nível ainda, né, nós que estamos nos preparando para isso, a gente tem que ficar atento. Então, a pergunta da Vitória, quer dizer, eu estou fazendo o meu trabalho de cuidar do corpo, né, de atender bem a carga horária de sono, de registrar, por exemplo, as ocorrências da TENEPS, no diário da TENEPS, tentar ver, por exemplo, essas ligações que existem, por que eu estou atendendo esse tipo de público-alvo, né, por exemplo, por que eu atendo muita gestante, por que a pessoa atende, às vezes, muitas crianças, ou muitas pessoas da terceira ou quarta idade, enfim, são perguntas que a gente, né, o tenepsista começa a fazer para tentar entender o passado, porque a TENEPS nada mais é, em outras palavras, do que uma técnica de recomposição, né? Nós estamos restituindo, recompondo, reparando certos deslizes, certas dificuldades que nós tivemos no passado, muitas vezes, e que a gente não lembra. Então, quando a gente começa a ficar mais atento para essas ligações, há uma tendência disso eclodir na holomemória, né? Quando a gente liga as pontas, como eu falei anteriormente, quer dizer, o cérebro físico, ele começa a pensar naquilo, e aí há uma aproximação entre sinapses e parasinapses, há uma tendência disso poder desencadear a retrocognição. Então, é um fenômeno que vai acontecendo devagar, né? Há uma tendência disso, uma possibilidade de acontecimento, né? Lento, mas ele é real. A gente vê que é uma excelente ferramenta de qualificação do tenepsista, utilizada principalmente pelos amparadores. Pedro, você citou no seu verbete uma questão que me chamou a atenção aqui, que você fala na paraneuropatologia. E você diz que a TENEPS auxilia na cura dos nódulos holomnemônicos. Eu queria que você fizesse primeiro uma explicação do que vem a ser essa paraneuropatologia, ampliar um pouco, e qual é a relação dessas retros, também que você fala em outra ocasião, da parapsicoteca. Se realmente todas essas retros são, vamos dizer, um acesso à parapsicoteca, e, por favor, você pode até explicar o que é a parapsicoteca também, né? Importante. Mas qual é essa relação aqui, né? Se tem relação dessa cura dos nódulos holomnemônicos e a parapsicoteca. Tá bom. A TENEPS, então, acho que está tendo um eco aí em alguma... Isso. A TENEPS, então, como eu comentei, eu vejo muito essa relação com o processo mnemônico. E algumas consciências que são trazidas para o tenepsista atender
têm ou padecem muito de um problema neurológico, né, o paraneurológico, vamos chamar assim, quer dizer, muitas estão sonolentas, ou estão obnubiladas, como se fala, ou estão com uma ideia fixa, às vezes houve um trauma, né, elas dessomaram em função de um trauma, uma explosão, por exemplo, alguma coisa que aconteceu assim, aquilo fica fixado na holomemória delas e elas ficam vivendo aquilo. Na dimensão extrafísica, não é como aqui, que a gente tem esse tempo um pouco mais lento, vamos chamar assim, quer dizer, você pensa e muitas vezes você não percebe nada acontecendo, né? Quem não tem sensibilidade parapsíquica, às vezes, não percebe. Extrafisicamente, pensou, aconteceu, quer dizer, é uma realidade, né? O pensamento é ação de fato. E aí a consciência começa a entrar num looping, quer dizer, ela entra naquele trauma e ela fica nesse processo. Então, isso é a paraneuropatologia, né? Então, a TENEPS vem para acalmar isso, quer dizer, as energias mais densas do tenepsista vão sendo usadas, trabalhadas ali pelo amparador, para justamente fazer com que a pessoa saia disso, ela corte esse loop. E é muito comum, quando se tem, né, lucidez, você, às vezes, perceber a consciência acordando na TENEPS, né? No final da TENEPS, às vezes, há uma tendência de você ver a consciência tentando entender onde que ela está, o que aconteceu, e aí eles encaminham ela para alguma outra condição, como NEX, para ela terminar de ser atendida. Mas são as energias densas do tenepsista que vão favorecer esse tratamento ali naquele momento, né? Às vezes são levadas, né, várias vezes ali, pode ser semanas, meses, você percebe o mesmo padrão de consciências, né, sendo atendidas, por exemplo, com esse tipo de patologia ou de parapatologia. Então, por aí a gente vê essa conexão, quer dizer, o tenepsista, quando ele abre, quando ele começa os trabalhos da TENEPS, ele está abrindo um ambulatório, né? Um ambulatório que vai funcionar diariamente, e é por isso que tem que ser diário, porque sempre vai ter trabalho, e existe muitas vezes esse trabalho continuado, sequenciado, em torno ali de uma mesma consciência, ou de consciências diferentes. Então, o compromisso do tenepsista é muito importante em função disso. E aí, dentro desse contexto, essa paraneuropatologia, né, podem se formar nódulos. Então, sejam esses mais agudos, em que a consciência está nessa condição, às vezes, né, de uma parapsicose, como nós chamamos na conscienciologia, ela está alterada do ponto de vista psíquico. Pode ser também uma coisa mais crônica. Então, tanto do ponto de vista do tenepsista, como do ponto de vista da consciência que está sendo atendida, ou da consim projetada, né, da consim, às vezes, na casa dela, existem esses nódulos mnemônicos, né, que se chamam. É como se fossem, assim, tumores mnemônicos, né, às vezes eu chamo de mnemoma. Esse sufixo oma aí é muito utilizado para tumor, né? Então, esses mnemomas, ou paramnemomas, ou tumores da memória, o que são? A pessoa teve um trauma lá numa retrovida, aquilo fica encoberto, quer dizer, ela não lembra por quê, como a gente já falou no início, ela vem para essa vida e ela tem uma coisa que ela não entende que acontece com ela. Às vezes é uma dificuldade com alguma pessoa, pode ser uma fobia específica, por exemplo, a pessoa tem medo de bicho, de aranha, medo de fogo, um medo, assim, irracional, né, desproporcional, sem uma causa aparente dessa vida. E ali por quê? Porque existe como se fosse esse tumor que está ali mostrando para ela que há alguma coisa errada. E conforme ela vai trabalhando, seja então a consciência ou a consim, às vezes com a descoincidência, com a formação do campo, com as energias dos amparadores, isso pode vir à tona. É como se fosse assim você lancetar um abscesso, por exemplo, né? Aquilo para ser tratado você precisa fazer isso. Há um incômodo na hora, há uma dor, há ali, às vezes até o cheiro, que não é muito, muito agradável, mas a pessoa vai se recuperar a partir disso. No caso dos nódulos holomnemônicos, o que é o que não é agradável? É a lembrança em si, porque é uma lembrança traumática. Então, a pessoa vai ter uma retrocognição um pouco mais, às vezes, traumática, mas ali ela vai entender o porquê que ela, às vezes, tem esse medo de fogo, medo de um bicho, medo de uma pessoa, seja lá o que for.
Então, esses trabalhos continuados, né, e as dinâmicas parapsíquicas ajudam também nisso, mas falando da TENEPS, que é diária, a própria pessoa, o amparador está vendo ali né, o contexto da pessoa, o ritmo da pessoa, a maturidade da pessoa, que é uma variável muito importante, eles, às vezes, vão ajudar a fazer isso eclodir, né, no caso dos tenepsistas que tenham, né, nódulos holomnemônicos, que são coisas comuns. Então, como é que pode se manifestar esses nódulos? Assim, na prática, às vezes a pessoa tem sonhos ou pesadelos recorrentes, com um determinado contexto. A pessoa sempre está sendo, vamos supor, perseguida, ou ela está num contexto em que ela está num ambiente, vamos supor, medieval, que lembra um castelo, e aí ela vai entrar numa sala, e aí acontece alguma coisa, e aquilo some, mas é um momento de muito medo que ela tem, e aquilo sempre acontece, e ela não entende o que vai, né, acontecer depois que ela vai entrar nesse quarto, nessa sala. Enfim, essas manifestações são manifestações que a gente pode entender como o corpo, né, o holossoma, né, a consciência tentando digerir aquela experiência traumática. Então, em geral, essa pessoa foi surpreendida, né, ela teve ali um trauma, teve um processo, em geral, beligerante, bélico, né, violento em torno dela, e ela não quer lembrar daquilo, ela quer esquecer, e aí fica esse conflito, né, eu chamo de conflito mnemônico. A retromemória quer vir à tona, mas a memória atual não deixa, porque ela também não entende. Então, a manifestação é uma manifestação emocional, que ela vai, tudo que lembre aquele contexto, que ela sinta o cheiro, que possa lembrar aquele contexto do passado, ela vai ter ojeriza, vai ter um pé atrás, vai ter alguma dificuldade de aceitar aquela condição. Então, por aí a gente vê essas relações. Agora você falou de parapsicoteca. A parapsicoteca é um laboratório extrafísico mnemônico, holomnemônico, quer dizer, a consim projetada menos frequentemente, mas as consciex são levadas lá nesse laboratório para elas poderem assistir retrovidas pessoais ou alheias, né, trechos de retrovidas. Para que isso? Muitas vezes para preparar para a próxima vida, então a pessoa vai ter uma programação de vida específica numa determinada área, então ela vai ver ali pessoas que trabalharam com aquilo, quais foram as dificuldades, o que foi superado, e assim por diante, mas principalmente também ela vai assistir trechos de retrovidas pessoais, para ela ver aonde que ela, né, caiu, aonde que ela de algum modo teve uma cincada, aonde que ela acertou, para ela poder se preparar mais e não repetir os mesmos erros na vida atual. No caso da TENEPS, quando você tem uma retrocognição, é como se fosse, né, um acesso à parapsicoteca. Então, aí a gente faz a comparação, a holomemória, sendo uma espécie de parapsicoteca pessoal, porque está tudo registrado aqui dentro de nós, e essa holomemória externa, vamos chamar assim, né, quer dizer, esse laboratório extrafísico criado exatamente para isso. Eu tive você está me fazendo lembrar, há uns 3 anos eu tive uma projeção em que eles me levavam para um local, eram 3 homens bem altos, assim, nós íamos volitando próximo ao solo, e eles iam me mostrando como se fosse um campus de uma faculdade, assim, tudo transparente, e nós íamos como se fossem corredores internos, assim, e vendo os trabalhos que estavam acontecendo ali. E eles, muito sérios, assim, quando a gente passou por um laboratório, eles fizeram questão de parar e que eu me detivesse naquilo que estava acontecendo ali para eu poder lembrar e trazer para o corpo, né, para eu poder lembrar. E eu virei, então, para a minha esquerda, né, nós estávamos vendo algumas pessoas ali dentro, e era uma espécie de laboratório de memória, né, tinha uma consciência sendo tratada ali, deitada, uma série de instrumentos na cabeça, uma outra consciência atendendo ela, e aquilo ia como se fosse para uma espécie de... Era uma espécie de monitor, mas era diferente. E a ideia que eles me passaram é que é como se eles estivessem tentando ver aquelas memórias traumáticas que aconteceram no passado para poder ajudar mais aquela consciência e ela depois poder assistir aquilo que tinha sido registrado de algum modo por aquela paratecnologia ali.
Então, veja, por aí você vê que a parapsicoteca deve usar recursos assim, de extração mnemônica, né, das consins e consciex, para poder deixar isso arquivado, né? E aí depois você consegue acessar esse processo. Obviamente que isso é feito com um nível de tecnologia muito mais avançado do que a gente conhece hoje. Uma experiência que eu tive que lembra um pouco isso também, isso foi na adolescência, uma senhora, né, me ajudou a sair do corpo, me levou para um local, e era como se fosse um corredor, assim, né, traduzindo aqui para a nossa linguagem, a gente volitou muito, passou muito tempo, aí chegamos nesse local, e ela ia me acompanhando, e de repente ela abria como se fosse uma porta, assim, e ao abrir essa porta, quando eu olhava, ali tinha uma vida minha acontecendo, né, primeiro uma experiência intermissiva, que eu me vi ali me preparando, principalmente para sair do corpo, tinha uns moldes que a gente entrava e saía, e ali no caso era para decorar bem essa saída do corpo, principalmente no momento da falta de respiração, né, para se acostumar com isso. Depois até tive uma experiência que hoje eu sei que foi a vida do Littré, que ela me mostrou, enfim. Então, extrafisicamente existem esses laboratórios que utilizam muito o processo mnemônico para atualizar a consciência, né, para ela lembrar que aquilo ela mesma passou, e ela começar a fazer cotejos. Então, se eu vou trabalhar com isso, né, e eu já fiz aquilo outro, eu preciso me calçar dessa forma, eu preciso encontrar aquela outra pessoa que também trabalhou com isso, então eu preciso aumentar o rapport, e por aí vai. Então, a parapsicoteca, ela é assim, essencial, né, nos estudos aí vinculados à retrocognição. Desculpa se eu me prolonguei muito, Jorge, mas foram memórias que surgiram aqui com a sua pergunta. Você enriqueceu bastante, enriqueceu bastante, Pedro. Fica à vontade. Pode se prolongar, porque isso é o que a gente quer, né? É a sua vivência, a sua experiência. Porque o que é livro, a gente vê em livro, né? Legal. E, professor Pedro, assim, pensando na consciência, a gente pode pensar em até num sinônimo de memória, né? E aí, no processo evolutivo, a gente busca preencher as nossas sinapses cerebrais, prioritariamente com neoverpons. Mas a gente percebe que as retrosinapses, com as retrocognições, elas também devem ser preenchidas de uma forma como se fosse um quebra-cabeça, preencher o que seria uma consciência, né? E aí, a gente tomando posse desse conhecimento, tanto retro como das neoverpons, a gente consegue evoluir de uma forma melhor, se entender como consciência. E assim, nesse processo evolutivo, eu queria fazer uma pergunta, assim, você poderia fazer uma relação entre retrosinapse, parasinapse e neosinapse? Bacana, adoro esse assunto aí. É o seguinte, nós temos uma história, né? Cada um de nós tem uma história aí de muitas vidas, uma história multimilenar, né? Tudo indica. E isso tudo vai sendo armazenado e vai formando, né? Até certo ponto, formatando a consciência, né? Vai nos dando identidade, e a gente, então, é resultado dessas experiências que são armazenadas aí na holomemória. Então, as retrosinapses vão funcionando assim. A consciência passa pela dessoma, passa pela morte do corpo físico aí ao longo das vidas, e quando ela chega na dimensão extrafísica, se ela tiver lucidez, ela começa a ver as coisas a partir de um outro ângulo, né, com uma visão de conjunto maior. Então ela vai ligar as pontas, como a gente estava comentando. Puxa, eu tive essa vida aqui, o que eu vou fazer agora, né, que eu vou me preparar para a próxima. Então ela vai acessando essas parasinapses. Essas parasinapses, elas ganham, assim, uma qualidade maior nisso que a gente chama de cursos intermissivos, né? Quer dizer, você vai para um ambiente mais homeostático, mais tranquilo, numa comunidade extrafísica mais avançada, e essas tecnologias que nós estávamos comentando, por exemplo, né, essas paratecnologias, são bastante utilizadas, e aí visa o quê? Qualificar essas parasinapses. Então, a pessoa, às vezes, vai lidar com ideias que ela nunca pensou antes, que são ideias novas, ideias avançadas. Ela pode passar por aquilo que se chama de excursões interplanetárias, quer dizer, ela vai visitar outros planetas para ver como é a realidade daqueles planetas. Isso ajuda ela justamente a reperspectivar essas retrosinapses que ela tinha.
vamos dar um exemplo prático, a pessoa que foi muitas vezes da monarquia, rei, rainha, teve sempre em contextos de poder, normalmente ela tem uma visão de que ela é muito importante, né, de que ela tinha ali uma identificação com o Deus da época, que ela falava, né, e a água parava, por exemplo, ela detinha esse poder, o povo tinha muito essa identificação também com esse representante divino e assim por diante. Quer dizer, a pessoa vai criando uma ideia de si, de uma importância muito grande, né, vamos supor, daqui a pouco pode surgir uma megalomania. E aí, às vezes, extrafisicamente, eles têm esses recursos de mostrar para a pessoa uma realidade muito maior, né, de que o planeta Terra não é nada, né, um cisquinho aí no universo como um todo. Então, aquele ego enorme, né, como se brinca na prática do coloquialismo, né, aquele ego monstro que foi construído aí ao longo da monarquia, ele vai ser tratado a partir dessas experiências em outros planetas, de experiências que possam expandir mais a visão de conjunto dessa consciência. Então, as parasinapses, elas vão começar a fazer esse tipo de tratamento e reperspectivação. Quando uma consciência dessa volta ali para, né, de uma excursão como essa, ela vai ver o tamanho do egoísmo dela, ela vai ver o quanto que ela foi muitas vezes egóica, defendeu muitas vezes o clã, né, o pequeno grupelho ali, o grupelho que ela faz parte. Então, a tendência é o que? Ela melhorar o grau de altruísmo, de fraternidade, né, de mega fraternidade nas próximas vidas. E aí vem, respondendo aí finalmente a sua pergunta, a importância das neosinapses, né, as neovirpons, quer dizer, as novas ideias. Ela vem para cá e precisa solidificar isso, concretizar, ela precisa colocar em prática. Então, ela vai estudar essas ideias novas que vão fazer eco com essas parasinapses, com essas neoparasinapses que ela estudou na dimensão extrafísica. E aí, então, isso é que vai fazer o tratamento dessas retrosinapses mais, assim, defasadas, mais antigas, mais, às vezes, patológicas, como esse caso, esse exemplo que eu tô dando. Então, é bacana que isso tem que ser feito aos poucos, né? Uma coisa tem que ser, muitas vezes, vinculada à outra. Então, a consciência vai na mesma linha. Então, se ela tinha dificuldade com o poder, se a condição era, por exemplo, de uma liderança muito egóica que ela teve no passado, ela, às vezes, vai gostar dessa área nessa vida, mas ela vai colocar ali o molho das informações, das verpons do paradigma consciencial. Então, ela vai ver a liderança de um outro modo, ela já vai começar a qualificar isso, dando mais valor para a equipe, para o universalismo. Então, com isso, ela está tratando a si mesma. Então, ela está executando, né, a ProEx, concretizando a ProEx, ajudando os outros, mas principalmente tratando dificuldades pessoais. E aí, o mais interessante é que isso não é, assim, um conto de fadas, né? Quando ela vai para a prática, aqui, já na vida humana, às vezes a tendência é aquelas retrosinapses que são mais antigas, mais enraizadas, que foram tratadas até certo ponto na dimensão extrafísica, elas podem ressurgir, porque a consciência é muito antiga. Então, às vezes você vê, a pessoa ia vindo bem, tá ótima, tá aí na nossa experiência do voluntariado, aí quando assume uma liderança mais, assim, representativa, pode ser que ressurja aquele cacoete, aquela tendência dela de ser um pouco mais autocrática, entende? De ser um pouco mais, assim, egóica nas manifestações, e aí é bom porque o grupo sinaliza para a pessoa, opa, não, calma, vamos devagar, e aí ela tem tempo de fazer as reciclagens. Então, isso acontece com todos nós, por isso que a vivência da grupalidade ajuda bastante, né? A gente vai tendo esses feedbacks aqui e acolá. E nesse contexto, dependendo do caso, né, da situação, a pessoa pode vivenciar a lembrança, né, dessas épocas em que ela era mais autoritária. Seja no contexto, como a gente falou, da monarquia, seja na religião, seja em contexto da ciência, seja no contexto que for. Mas é como se aquilo tendesse a se repetir. E é bom que se repita no sentido dela ver que ela, às vezes, ainda tem coisas que ela precisa trabalhar. Quer dizer, ainda tem retrosinapses daquele perfil, daquele estilo, daquele jeito, que precisam ser buriladas.
e aí quando isso vem à tona, é o máximo para ela perceber que ela precisa fazer uma reciclagem mais profunda, né? Então, retrosinapses, parasinapses, neosinapses é a consciência em movimento. Então, não é porque nós trabalhamos predominantemente com verpons na conscienciologia que predominam as neosinapses no nosso caso, né? A gente quer isso, a gente deseja que isso aconteça, mas nem sempre, porque essas retrosinapses são mais antigas, né? Elas são mais enraizadas, como eu comentei, então há uma tendência delas se repetirem. Bacana, professor. Temos mais algumas perguntas aqui no nosso chat. Só queria salientar que a gente chegou a 111 pessoas dentro da nossa sala. Então, um número expressivo, né? Eu acho que o pessoal está lembrando de alguma coisa, né, professor? Bom, isso é bom. Mas vamos lá. A Sandra Pereira, ela pergunta, professor Pedro, pode falar por que a TENEPS às vezes acaba antes dos 50 minutos? Porque a TENEPS começa a tomar conta da vida da gente durante o dia dos pedidos de TENEPS. Grata. Excelente pergunta. A TENEPS, ela tem um padrão, né? E aí, com a experiência, você vai vendo que ela vai girando realmente em torno ali de 45, 55 minutos, às vezes 1 hora, mas é relativamente comum, às vezes, ela acabar antes, às vezes 35 minutos, 40 minutos, né, um pouco menos. Então, eu não me preocupo com isso, sabe? Se você já tem uma confiança, parece que é o caso, né, que você percebe que realmente acabou, né, que o amparador ele desacoplou ali, que saiu, que aquele campo vai se desfazendo, tá tudo certo. Isso é em função do trabalho extrafísico. O que vale a pena é registrar, ver se há um padrão nisso, quer dizer, ver se isso vai se repetir, tentar fazer correlações que não são, né, não é simples, mas, por exemplo, do assistido, né, da consciex, ou do contexto que foi trabalhado naquela sessão, que nem sempre a gente capta, né, nem sempre a gente percebe, mas é uma coisa relativamente comum. Agora, acho que ela tinha uma outra pergunta, Geraldo. Na realidade, professor, ela coloca que a TENEPS começou a tomar conta da vida dela, né, durante o dia com os pedidos de ajuda. Então, talvez ela queira, é um paradoxo, que ela termina muito cedo se ela está tendo muitos pedidos. Entendi. Essa lógica humana que nós temos, ela não se aplica muito aos trabalhos extrafísicos, então, às vezes isso pode acontecer e tá tudo certo, quer dizer, você está com envolvimento cada vez maior na TENEPS, em termos de comprometimento, de dedicação, de levar a sério, de pedidos, né, e ela pode acabar antes, não tem problema. Precisa ver só isso, quer dizer, se isso virar um padrão, aí você pode ver se tem alguma coisa, né, errada, alguma coisa estranha, mas em geral isso faz parte do serviço, eu não me importaria tanto com essa condição. Ok. Professor, o Josi Oliveira, ele pergunta, professor, o que pode nos falar sobre dormir na TENEPS? Aqui, acho que é ela, né, estou vendo a fotinho dela aqui. É a Josi? Josi, isso. Josi, então, é muito comum, né, essa pergunta também, quer dizer, a pessoa vai para a TENEPS e aí ela acaba dormindo e às vezes acorda exatamente quando acaba ali o tempo da TENEPS, né, 50 minutos, por aí. Tem que avaliar cada caso. No começo, é muito comum ser resultado desse entrosamento com um amparador da TENEPS. Então, a pessoa não tem experiência, às vezes isso demora, né, a adquirir, e às vezes até os amparadores preferem que isso aconteça para eles poderem fazer o trabalho. Agora, isso, na minha opinião, tem que evoluir para deixar de ser um padrão, né? O ideal é que o tenepsista não durma na TENEPS. Então, eu estou falando de uma etiologia extrafísica, né, que os amparadores estão ali tentando aumentar o entrosamento. Existem etiologias intrafísicas, então, se a pessoa muitas vezes trabalha o dia inteiro, vai fazer a TENEPS à noite, ela está cansada. Então, às vezes ela vai dormir simplesmente pelo fato dela estar cansada. Uma outra condição, às vezes é uma consciex que trouxeram mais carregada, ou mais pesada, né, ou mais, assim, difícil de trabalhar com as energias, isso pesa no campo. E aí um efeito colateral disso é dar sono,
no tenepsista, e ele pode dormir também em função disso. Então, só aí eu citei 3 causas, né, para causas, vamos colocar assim junto. Então, aí você tem que ver cada caso, né, o seu caso. Então, você, por exemplo, tem quanto tempo de TENEPS? Está no começo? Isso é mais comum. Já é mais veterana? O que será? Será que é esse entrosamento? Será que houve uma mudança de amparador? Será que é em função dos assistidos, né, que estão sendo trazidos ali? Será que é um processo meramente humano, que você tem que ajustar ali o seu cotidiano para você não ir tão cansada, né, para TENEPS? Nós vemos muito essa reação, por exemplo, no curso acoplamentário, né? Não sei se você já teve a oportunidade de fazer, né? Esse curso são 60 pessoas, basicamente, 63, 60 pessoas que vão entrar num laboratório e ali são trabalhados acoplamentos, né, para favorecer a clarividência e o processo assistencial. Então, a gente observa muito isso, que tem pessoas e tem acoplamentos e tem situações em que boa parte desses alunos, ou né, dezenas de alunos aí dessas 60 pessoas dormem naqueles 2 minutos que está acontecendo ali, e em função de uma demanda maior do campo, né? Quer dizer, o campo demanda mais energia da pessoa, como efeito colateral, ela tem ali um apagão, um breve apagão. Então, isso pode acontecer na TENEPS, mas eu vejo que não é o ideal. O ideal é a gente manter a lucidez, né, o tempo todo, saber que pesou, saber que está acontecendo, mas também não se estressar se isso acontecer, né? A gente não precisa ficar excessivamente preocupado. Quer dizer, anota, registra, verifica qual deve ser a causa, eu citei aí algumas, e aí tenta melhorar o que puder. E aí, professor? Pedro. Jorge, quer falar, né? Obrigado, Geraldo. Pedro, eu tenho uma pergunta aqui muito interessante para você, porque a ICTNEPS, obviamente, recebe muitos pedidos de TENEPS. E eu que coordeno o setor de interassistência e que acolhe e recebe esses pedidos, né? E a gente sabe realmente que o professor Valdo comentava isso, né, na tertúlia, que as novelas da Globo ficam muito pequenas perto do nível dos pedidos de TENEPS. E aí você fala que os pedidos de TENEPS, eles têm uma relação intrínseca com as retrocognições, né? E eu queria emendar uma outra situação junto aí, porque daí eu acho que tem a ver. Porque você fala também que a retrocognição, ela amplia a capacidade assistencial, compreendendo melhor o outro, no caso aí as consciex. Eu acho que as duas questões se encaixam aí, dá para você responder de uma maneira direta, né? A questão da relação dos pedidos de TENEPS, retrocognição, e da capacidade assistencial de compreender o outro. Perfeito. É muito interessante esse estudo, né, dos pedidos da TENEPS. Com o tempo, o tenepsista ele tem que começar a ficar de olho em tudo aquilo que chega para ele, tudo aquilo que bate na porta dele. Então, os pedidos de TENEPS são um exemplo muito claro disso. Porque, justamente, a gente sabe, né, isso não é à toa, esses pedidos eles têm uma relação kármica, muitas vezes mais forte, e aí você, tendo uma sensibilidade, né, parapsíquica maior, esses pedidos podem ser gatilhos retrocognitivos, né? Porque às vezes é uma pessoa que conviveu muito com você no passado e o modo como esse contato foi feito foi justamente via pedidos de TENEPS. Isso não é tão fácil, né, não é tão comum, mas com o tempo o tenepsista vai ficando atento. Então, ele funciona como se fosse um elemento deflagrador de retrocognições. Principalmente, como você comentou, às vezes tem um enrosco, né? Quer dizer, tem uma novela por trás, tem muita gente envolvida. Então, quando isso acontece, é ruim por um lado, entre aspas, né? Porque, em geral, é um problema que envolve muitas pessoas, mas, por outro lado, isso potencializa as lembranças retrocognitivas em função de ter muita gente, em função de ter mais energias envolvidas. E aí, essa condição da retrocognição favorecer a assistencialidade, né, melhorar a qualidade assistencial, é justamente por um processo cognitivo,
quer dizer, você começa a ver quem é quem, você tem uma visão de conjunto maior, e principalmente você tende a entender o seu papel naquele contexto. Então, você tem uma cosmovisão, quer dizer, você sabe as suas responsabilidades perante aquela pessoa, perante aquele grupo, perante aquele contexto assistencial. E aí a qualificação, ela é inerente, porque aí você vai procurar melhorar, né, a sua condição, você vai se colocar melhor, por exemplo, na abordagem para aquela pessoa. Então, vou dar um exemplo prático. Acompanhando aí o professor Valdo nesses anos todos, a gente via muitas vezes ele identificando pessoas do passado, por exemplo, uma retromãe, né, um retrofilho, o irmão da vida passada, então o pai. Então, veja, a retrocognição possibilita essa cosmovisão de você ter ali mais ou menos as peças no tabuleiro grupocármico. Então, você sabe qual foi a relação que você teve com aquela pessoa. Outra coisa, você conhece mais o temperamento daquela pessoa, porque você está comparando duas vidas, né? A vida em que ele foi, por exemplo, seu pai, a vida que ele está tendo agora, por exemplo, de ser um amigo, né, um conhecido, um colega de profissão, por exemplo. Então, isso aí permite você entender as afeições, né? Os afetos, o que te liga àquela pessoa. Então, é inevitável. A retrocognição, de fato, ela vai te dando essa possibilidade de melhorar a qualidade assistencial. E aí surge até certo ponto um paradoxo disso, que eu considero, né, um paradoxo, que é o seguinte: nós todos, né, o tenepsista, ele está o quê? Se tornando, ele está numa escola de profissionalização assistencial, ele está se profissionalizando para ser uma mini peça assistencial aí dentro de um mecanismo maior. E aí o discernimento assistencial vai ficando mais refinado porque você vai vendo quem é quem, justamente. Então não é que nós vamos tratar todo mundo igual, atender todo mundo da mesma maneira. Então, com a lucidez retrocognitiva, você vai justamente identificando essas pessoas. Então, vai vendo quem são, por exemplo, os adversários ideológicos, né, pessoas que foram seus assediadores, ou você, de algum modo, prejudicou aquelas pessoas, você pode dar uma atenção especial, você sabe qual foi o contexto daquilo, você vai fazer uma recomposição lúcida para com aquela pessoa. Pessoas mais ligadas a você, quer dizer, a retroparentela. Então, são possibilidades, assim, muito ricas para a gente qualificar exatamente a nossa assistencialidade e, principalmente, esse discernimento, né, de saber quem é quem. Então, acho isso também fora de série da gente poder pensar como que a TENEPS, ela amplia as nossas possibilidades assistenciais aí, nesse caso, né, existem vários outros, mas nesse caso, através das retrocognições. Só tirar uma dúvida com relação à primeira resposta, Pedro, até para esclarecer melhor. Quando você fala pedidos de TENEPS e retrocognição, você está dizendo que os pedidos podem promover uma retrocognição, facilitar, só esclarece isso. Isso, perfeito. Você recebe um pedido, né, para quem não sei se todo mundo sabe, mas a TENEPS tem essa possibilidade de você pedir para você, para um amigo, para uma pessoa que esteja, por exemplo, passando por uma situação difícil, você coloca ali os dados da pessoa. E aí, esses dados são entregues para o tenepsista, e no momento em que você vai ler esses dados, pode ocorrer retrocognição. Pode ser uma coisa mais ostensiva, que é mais raro, quer dizer, um flash de fato, ou pode ser uma coisa impressiva, quer dizer, uma retrocognição impressiva. A pessoa às vezes pode receber ali numa semana, né, dezenas de pedidos. E aí, dentre esses pedidos, tem um que ela fala, opa, isso aqui tá diferente, eu tive uma sensação aqui de um reconhecimento, ou vem uma emoção, assim, de uma tristeza, como se você tivesse com saudade da pessoa, é uma coisa sutil. Então, o pedido em si, ele pode desencadear isso. O que nós temos que fazer é levar a sério e ter uma sensibilidade da psicometria para isso, né? Quer dizer, você ter uma psicometria natural dos pedidos da TENEPS. Então, isso pode levar para a retrocognição, quer dizer, para você ter um flash, ou simplesmente para o contexto em si, né? Então, ali a pessoa já pode saber se tem muito assédio, né? Qual o amparador que está envolvido, se tem alguma equipex,
a gente, mais uma vez citando aí o professor Valdo, a gente via muito esse comportamento dele, né? Então, ele já via que, às vezes, o pedido vinha junto com algumas consciex, sejam os amparadores que ajudaram aquele pedido chegar até ele, sejam os assediadores que estavam bravos da vida porque justamente o pedido tinha chegado até ele. E eu também tenho algumas experiências nesse sentido, que você vê que justamente com o pedido vem também já vamos dizer assim, um impacto da energia negativa envolvendo aquele contexto ali. Então você já sabe que aquele trabalho vai ser um pouco mais, vamos dizer, requisitado, né? Você vai ter que olhar com mais atenção. Então acho bacana, porque é uma coisa muito sutil, né? E com o tempo a gente vai se habituando e pode tender a banalizar, né? Porque a gente vai vendo pedidos e às vezes não pesca esses detalhes, né? Eu considero isso dentro das sutilezas da TENEPS, né? Essa possibilidade dos pedidos poderem deflagrar fenômenos, né? Dentre eles a retrocognição. Ô, professor Pedro, e pensando na sessão da TENEPS em si, você poderia falar de uma forma prática, assim, como que ela favorece esse rompimento do paracérebro e, consequente, um acesso maior à holomemória? Posso. A gente tem por hipótese que é aquilo que eu estava comentando antes, quer dizer, você vai entrar num estado alterado, você vai entrar em transe, esse transe ele é caracterizado, né, por uma outra pessoa extrafísica, né, uma consciex, tomar conta temporariamente ali do seu corpo, principalmente do cabeça, tronco e membros superiores, né. Às vezes eu gosto de fazer a TENEPS deitado, porque isso permite mais essa semipossessão, mas recostado isso é mais, para mim, é mais produtivo do ponto de vista da TENEPS em si, e você vai fazer esse trabalho. Quando você está nessa situação, você fica semi-descoincidido. Então, você fica um pouco mais para lá do que para cá. Então, é uma passividade atenta, né? Quer dizer, você está ali, mas não é você que está no comando, você está percebendo o que estão fazendo ali com o seu corpo, em termos de exteriorizações de energia, em termos de ideias, né? Em termos de comando, em termos de percepção extrafísica, você começa a perceber também. Então, nesse momento é que você está mais predisposto a ter esse acesso holomnemônico, porque você está com a para-cabeça mais descoincidida. O que não ajuda, falando de modo bem prático, é porque a gente tem que ficar com um olho lá, né, um olho aqui, quer dizer, você está lá, está aqui, e o trabalho é o principal, quer dizer, aquilo que está acontecendo naquele momento, ali no aqui e agora multidimensional, que é a prioridade. Então, eu não posso ficar preocupado em retrocognição, né, em acessar a memória. Isso é uma decorrência dos trabalhos. Então, é facilitada por conta disso, quer dizer, você já está ali, aí você percebe um holopensene que está sendo trabalhado, e isso pode desencadear um evento. Você me fez lembrar de uma experiência que aconteceu depois da TENEPS, quer dizer, eu terminei a TENEPS, saí, inclusive, do quarto da TENEPS, né, na nossa outra casa era contígua ao nosso quarto de dormir, ali do casal, do meu quarto, da Cristiane, e aí quando eu fui deitar, eu vejo, né, um homem aqui do meu lado, e aí ele coloca como se fosse eu não sei traduzir, mas aqui tem uma caixa de um HD externo, era mais ou menos uma coisa assim, ó. É como se eu sentisse uma coisa batendo assim, confortavelmente do meu lado direito, aqui exatamente, e quando aquilo aconteceu, de repente eu me vi correndo num campo assim, como se fosse um terreno baldio, correndo desesperadamente, com roupa, a gente chama de saco de batata, assim, uma roupa antiga de prisioneiro, todo cabeludo, barbudo, todo desgrenhado, correndo desesperadamente, e aí uma coisa me atinge por trás, eu caio de cara no chão, assim, sobe uma poeira, assim, uma areia, e aí quando eu dou por mim, que eu levanto um pouco a cabeça, 3 homens passam, assim, do meu lado esquerdo, eu já contei essa experiência, inclusive em tertúlia, se não me engano, um deles, que era ali o chefe, tinha um sapato típico da monarquia, com um bico um pouco levantado assim, uma cor de casca de batata doce, assim, aquele arroxeado, brilhoso, assim,
ele mancava, tinha uma espécie de bengala, assim, um suporte que ele vinha, e aí eu olhei para cima, ele deu um sorriso sarcástico, assim, dizendo, finalmente pegamos, né, alguma coisa assim, e aí ele deu um comando para alguém que estava atrás de mim, e ele aí me matou ali, eu saí do corpo e vi aquele povo ali ao redor do meu corpo. E ali, aí eu voltei, né, registrei, vi aquele impacto, falei, mas por que esse amparador desencadeou isso? Porque foi uma coisa muito abrupta, assim, né? Eu vinha da TENEPS, quer dizer, eu estava num contexto de totalmente, né, desconhecido, e aí quando eu estou depois anotando e pensando nisso, vem a ideia exatamente para isso aumentar a minha autoconfiança. Eu falei, puxa, mas você é morto e você vai aumentar a sua autoconfiança. Mas é exatamente isso, quer dizer, o fato de você, às vezes, estar trabalhando com um determinado contexto, ter sido perseguido, quer dizer, você foi vítima de uma situação, evolutivamente, isso é o máximo. E aí depois eu fui juntar as pontas, e intrafisicamente a gente estava num contexto bem, vamos dizer, crítico, né, com muitas reações, muitas pessoas contra algumas ideias que eu tinha comentado, essa pessoa que estava lá, eu identifiquei aqui também, então isso aumenta a sua confiança no sentido de que vale a pena você manter os seus posicionamentos, né, tipo, do chão não passa, isso já aconteceu antes, não tem problema, é uma vamos dizer assim, uma dificuldade que aconteceu que está sendo trabalhada. Então, os amparadores, como eu comentei lá no início, quer dizer, eles estão vendo o nosso contexto, né, e ele não se resume à TENEPS. A TENEPS é onde as coisas muitas vezes vão ser esclarecidas, né, elas vão ser atendidas do ponto de vista multidimensional e multiexistencial. Então, eles têm esses recursos, muitas vezes, para qualificar, né, o tenepsista, porque aí, né, é um exemplo que eu estou dando daquilo que eu falei, quer dizer, você já sabe um pouquinho, né, não é nada demais, mas um pouquinho quem é quem no seu contexto, a importância que tem de certos posicionamentos, né, para você não se omitir, para você não medrar, para você colocar as suas ideias, e assim por diante. Então, eu acho que isso aí talvez ilustre um pouco, né, isso que nós estamos conversando hoje. Ok? Geraldo, acho que está no mudo. Mudo, ficou mudo aqui, mas já desmudei. Tem aqui uma pergunta da Débora Klippel. Ela pergunta, poderia falar sobre a palavra retrocognitiva, vindo na TENEPS como indício de pesquisa? Bacana, né, Débora? Isso é uma possibilidade, muitas vezes, no trabalho da TENEPS, a gente não está completamente lúcido, ou a gente capta certas informações, então uma delas é através disso, quer dizer, o amparador pode falar uma palavra para você na clareaudiência, você pode perceber no contexto que está sendo tratado ali com a Consciex, contexto assistencial, uma palavra, às vezes é o nome de uma cidade, às vezes é uma ideia solta, e aí que eu estou entendendo que você está chamando isso de palavra retrocognitiva, quer dizer, uma palavra que tem um efeito retrocognitivo. Então, isso é comum. Eu tenho amigos que, por exemplo, numa sessão de TENEPS, vieram nomes, né, nomes de personalidades do passado, e aí a pessoa foi estudar e viu que ele tinha conexão com esse personagem do passado, e aí, então, ele começa a puxar o fio da meada em termos holobiográficos, né, quer dizer, a pessoa não estava pensando nisso, nunca estudou essa personalidade do passado, nunca nem sabia da existência, e de repente aquilo vem no contexto da TENEPS. Então, isso pode acontecer sim, e aí o nosso papel é ter, assim, utilizar isso como justamente uma hipótese de pesquisa. Quer dizer, por que esse nome apareceu? Qual que é a relação que eu tenho com isso? Inclusive, na quarta-feira que vem, se não me engano, o professor Daibert vai fazer uma live lá na Consecutivo sobre isso, a autocientificidade, né, na pesquisa serexológica. Quer dizer, a gente não pode partir do pressuposto de que, eu sou essa pessoa, ou eu tenho tudo a ver com ela. Não. Quer dizer, será que essa pessoa estava sendo atendida? Será que é um contexto envolvendo um grupo vinculado a essa personalidade, né? Será que aí sim eu tenho a ver com ela? Então você vai abrir o leque, vai botar uma série de interrogações e vai deixar os fatos, né, corroborarem ou não certas hipóteses.
mas isso pode acontecer sim. Não é uma das formas, né, uma das maneiras da gente poder captar, às vezes, algum contexto retrocognitivo na própria TENEPS, e, obviamente, não se resume, né, a TENEPS, às vezes em cursos de campo, em dinâmicas, em acoplamentos que a gente possa ter no dia a dia, mas na TENEPS eu vejo que é muito mais favorecido isso, em função de toda a infraestrutura, né, do fato de ser continuado ali, e assim por diante. Ok, professor. Vamos aqui à pergunta do Nelson Viana Freire. Professor, para um tenepsista iniciante, como fazer em relação aos pedidos de TENEPS? Devemos falar a quem está precisando de assistência que podemos auxiliá-las ou fazemos sem informá-las? Nelson, interessante a sua pergunta, é uma dúvida frequente, né? Eu lembro que quando eu ajudei muito, né, no fórum da TENEPS, isso era um assunto que sempre ocorria, esse debate. Veja, eu acho que as duas coisas, eu acho que se você tem mais intimidade, né, com a pessoa, que às vezes te contou que uma outra está passando por um problema, ou ela mesma está com uma dificuldade, ou com um familiar, se há essa intimidade, você pode abrir o jogo, né? Você fala, olha, eu faço um trabalho, né, com as energias, um trabalho terapêutico, enfim, uma forma que você vai traduzir para ela a TENEPS, e você pergunta para ela se você pode fazer esse trabalho, se ela tem interesse de que, né, que você entre nisso, ajude e tal. Se é uma condição mais distante, talvez não tenha esse ambiente, né? Você não vai conseguir explicar para a pessoa, ela pode se sentir um pouco, né, invadida na sua intimidade, ou pode não entender o que é, e aí você faz o trabalho, né, da mesma maneira, né? Você tenta ali colher os dados que você pode, mas só daquilo ter chegado a você e você lembrar disso na TENEPS já é um elemento de rapport para você fazer o trabalho. Na medida do possível, a gente não precisa ficar anunciando, né? Nós fazemos esse trabalho assistencial. Então, eu vejo que a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Esse discernimento para saber se você consegue mais dados ou não, mas a priori não precisa. Eu atendo muitas pessoas, vou te dar um exemplo prático, eu atendo muitas pessoas no meu cotidiano, né? Como médico, radiologista, ecografista, né? Tomografista, às vezes, e dependendo do caso, eu coloco na TENEPS, eu trago aqueles dados, porque eu vejo que é uma situação que tem assédio, que está mais difícil, que já foi me sinalizado ali pelo amparador, entende? Então, mas eu não preciso falar isso para a pessoa, a gente vai atender de modo, né, anônimo, entrando ali para tentar ajudar de alguma forma, entende? Então, extrafisicamente, você não precisa ter isso. Se a sua intenção está qualificada, você entra naquele contexto para tentar ajudar. Pedro, uma outra questão interessante que eu vi você também comentando é a relação da TENEPS, das retrocognições e dos parapsicodramas. Sim. Isso facilitando, inclusive, para as consciex, né, serem assistidas. Como é que você pode, para nós, ampliar? E o tempo está chegando aí mais já ao final. Se tem algum problema, por exemplo, a gente esticar a Vitória, fazer mais uma pergunta final. Não, aí vamos em frente. Tá. Não, então, de modo algum. Tá, se você puder ampliar Sim. isso. Esse assunto também eu acho muito interessante. Então, seja na TENEPS, seja nas projeções, cursos de campo, né, no CP2 é relativamente comum isso acontecer. Você se vê num contexto extrafísico de um parapsicodrama, né? O que é isso? É uma representação cenográfica, paracenográfica, às vezes de um jantar, de gala, vamos chamar assim, como se fosse um processo da monarquia, em que os amparadores fazem todo esse mise-en-scène para atrair consciexes desse perfil, e no momento em que o curso começa, no momento em que o campo está acontecendo, aquilo se desfaz e eles começam a atender essas consciências. Eu já vi isso, por exemplo, no contexto de maçonaria, e aí é interessante, juntando com o processo da retrocognição, eu vi eles montando esse cenário, daqui a pouco começou toda uma série de, como é que se chama? O processo da maçonaria acontecendo, toda aquela liturgia,
da maçonaria, e eu estou vendo aquilo, isso foi num curso de campo, e as conseguem sendo atendidas, e tudo bem. Eu perguntei, né, na hora do debate se tinha alguma pessoa vinculada à maçonaria, tinha muitas pessoas, e aí está tudo certo, a gente vê esse vínculo, né, quer dizer, as consins trazendo as consciex, e aí, para minha surpresa, nesse mesmo curso, enquanto eu estava ali em transe, atendendo as pessoas ali na banqueta, na condição de EPICOM, eu vejo eles trazendo 3 consciex, né, do meu passado, né, as consciex de preto ali, vinculadas à maçonaria, amigas lá do Litré, uma delas até se emocionou quando viu essa disparidade, quer dizer, eu ali em transe, trabalhando com um processo, né, parapsíquico, e ele já estava me acompanhando há alguns dias, eu percebi isso depois, né, então você veja que esse parapsicodrama é um elemento evocador muito grande, né, e na TENEPS isso pode acontecer também de modo mais, eu diria, restrito, né, quando a gente está trabalhando em grupo, isso facilita bastante. Nós fizemos a primeira noite de gala mnemônica, e a pedido do professor Valdo, né, orientado pela consciex aí do transmentor, exatamente com esse objetivo, quer dizer, você vai fazer uma noite de gala em que as pessoas vão estar trajadas com elementos do passado, né, trajando essa indumentária toda para favorecer essas evocações. Então, extrafisicamente, é exatamente o que acontece, as pessoas vêm em função da memória. Aquele Holopensene, ele é evocado, as consciex são trazidas, e os amparadores podem atuar ali para atualizar essas consciências, porque muitas vezes essas consciências ficaram presas ao passado, né? Ficaram lá na Idade Média, ficaram com a mentalidade da Antiguidade, então eles têm a oportunidade de fazer essa atualização. Olha lá, tá vendo o Jorge ali? Ele foi o fulano, lembra do fulano lá da sua vida, na Idade Média, naquela época, e a pessoa vai juntando, daqui a pouco ela liga os pontos e fala, nossa, e aí eles têm condições, então, de atender isso, mas isso normalmente em grupo, né, fazer isso numa escala maior. Então, é o que nós fizemos aqui, e tudo indica que é o que nós vamos fazer depois dessa vida, né, ao dessomarmos, devemos participar muito disso. Por exemplo, quando a gente vai se transfigurar, né, o psicossoma, você está fora do corpo, tá, já na condição de consciex, você vai se transfigurar naquele retropersonagem, né? Então é interessante que é como se você trouxesse a memória, aquela retromemória para a consciex. E você se apresenta, lembra, eu sou fulano de tal, a consciex vai ficar meio assim, daqui a pouco ela localiza e você ali consegue estabelecer um diálogo. Unindo essas duas extremidades, né, para a gente fechar, acho interessante, quer dizer, o trabalho da TENEPS e o trabalho extrafísico, aí seja nos cursos de campo, seja na liderança interassistencial, no meio disso existe a OFIEX, quer dizer, a oficina extrafísica tem mais essas possibilidades. Então, você já está fora do corpo, você tem mais tempo, você está ali já com 2 amparadores, né, um dedicado só ao trabalho da OFIEX, e essas transfigurações, elas são mais relatadas, né? Elas são mais comumente utilizadas. Então, a consciex vem, é tratada aquele processo, vamos colocar assim, de pronto-socorro, né? Aquele processo agudo, ela recupera a lucidez, daqui a pouco você volta a lidar com ela e você vai mexer com a memória dela, para ela entender o porquê que ela entrou naquela situação, ou qual que é a ligação daquela consciex com você mesmo. Então, isso é muito interessante. Eu chamo isso, em algum capítulo aí do livro que eu escrevi, de holomnemoterapia, né, se não me engano. Dei uma aula, falei isso também, quer dizer, você tem uma terapia da holomemória, porque aí a consciência ela vai entendendo a razão de ser daquela patologia, daquela relação, daquela, muitas vezes, dificuldade de relacionamento, né, que ela tem conosco, por exemplo, e assim por diante. Então, esse assunto eu acho simplesmente fascinante, né? Se eu pudesse escolher extrafisicamente aí depois do dessoma, eu queria passar um tempo, né, estudando mais isso, olhando mais, vendo as repercussões disso. A Vitória aí comentou comigo que está se dedicando à psiquiatria também, né, além da radiologia, tem muita relação essa condição da holomemória, né, com as psicopatologias, né? Não sei se ela concorda.
Concordo totalmente, e eu queria aproveitar então para falar que estamos chegando nos nossos momentos finais, e queria pedir, como última mensagem, o que nós, tenepsistas, que estamos te assistindo agora, muita gente começando, temos veteranos também, mas assim, do nosso lado, o que nós, tenepsistas, hoje podemos fazer para ajudar o amparo nessa nossa tarefa diária? Bacana, eu acho que a gente reduzir ao máximo as expectativas, colocar-se à disposição, né, para eles fazerem o trabalho, porque muitas vezes a gente vai estudando e a gente tende a se comparar, né, com A, B ou C, ou se espera que a pessoa já tem, vamos supor, 5 anos de TENEPS, então ela deveria estar assim, deveria estar assado. Eu acho que para os amparadores o ideal é que a pessoa esteja tranquila, que ela se coloque à disposição ali sem nenhuma expectativa, sem nada na cabeça, tentar, assim, desanuviar ao máximo, deixar as coisas do cotidiano, né, de lado, para eles poderem entrar mais nesse trabalho. Então, dos gargalos, talvez, do tenepsista, né, um dos maiores gargalos, é esse entrosamento, né, com os amparadores, que eu vejo, com o amparador especificamente da TENEPS. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade com isso, porque elas são muito duras, assim, rígidas, elas não têm uma flexibilidade holochacral. Tem pessoas, eu vejo muito isso nos homens, que têm dificuldade psicológica, né, com alguém adentrando o seu micro-universo, então a pessoa se fecha, isso limita muito ali o entrosamento com o amparador. Então tem que confiar, né, deixar eles tomarem conta do trabalho, e aí a gente vai vendo que esse entrosamento vai ficando cada vez mais ostensivo. A gente não deve ter nenhum tipo de censura, né, assim, a pessoa ter alguma coisa, nossa, mas isso eu nunca vi ninguém falar, nossa, mas será que é assim? Não, confia que os amparadores ali, no caso, né, a equipe, toma conta e faz o trabalho. Vamos esquecer todos os estereótipos, todos os processos, muitas vezes, que a gente tem na cabeça, e vamos tentar ajudar aquilo que está acontecendo ali naquele momento. Aí sim, depois, a gente anota. Nossa, hoje foi assim, foi diferente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? O que eu posso melhorar? É um nível maior de relaxamento? É um processo mental que eu preciso esparecer mais, limpar a minha mente, a minha tela mental? Então, dentro desse escopo aí, eu vejo que a gente consegue ajudar mais as consex, porque quando a consex vai adentrar o nosso micro-universo, existe uma invasão, né? Existe esse processo de entrada mesmo, e pode ocorrer um estranhamento se a pessoa está lúcida para isso. Então, tem que superar esse gargalo e deixar a coisa acontecer, que aí eu vejo que isso vamos dizer assim, tem vários níveis que isso acontece. Então, a gente não pode achar que a gente já está dominando o assunto, não. Pelo menos, eu sempre, quando eu vou entrar ou na TENEPS ou em algum curso em que vai haver um entrosamento maior ali, uma interfusão maior, eu tento esquecer tudo que eu sei e deixar eles tomarem conta, e, em geral, é aí que eu me surpreendo, é aí que, às vezes, acontece um fenômeno, é aí que, às vezes, surge uma retrocognição que a gente não estava esperando. Tá bom? Mas acho que, dentro disso, a gente vai conseguir ajudar mais essa equipe extrafísica. Bacana, professor. Nós chegamos ao final da nossa live aí, já acredito que vai ser necessário uma parte 2, né, Pedro? Sim. Quem sabe para a gente poder aprofundar um pouco mais o tema da retrocognição e o tema da TENEPS. Teve muita gente participando, isso aqui é muito bacana também. Assim, a gente gostaria de agradecer primeiramente a todos que estiveram presentes. O que eu sempre falo, a gente não faz esse evento sem vocês. Então, vocês que estão aí do outro lado nos assistindo são muito importantes, né, para que a gente possa fazer esse trabalho de esclarecimento. E, assim, por favor, curtam o nosso canal, compartilhem. Eu acho que tem informações muito bacanas, né, que o professor Pedro conseguiu passar para a gente essa noite, muito profundas, e isso daí é muito bacana. Antes de eu passar a palavra aqui aos meus colegas, eu só quero lembrar a todos que no dia 13 de março, agora às 15 horas, nós vamos ter o evento Diálogos Tenepsológicos aí pela ICTeneps, tá? No dia 21,
de 3, o professor Wagner Strassini vai falar sobre o tema TENEPS e antidogmatismo aqui na nossa entrevista da TV TENEPS. E nós estamos recebendo os trabalhos do Fórum da TENEPS 2021. No canto esquerdo, vocês vão observar que tem um QR Code, vocês podem ter maiores informações aí clicando a câmera de vocês aí, apontando a câmera para ele vai enviar um local, um site onde você pode ter mais informações, né? As pessoas que querem, né, fazer algum artigo, escrever algum artigo, ter alguma participação no fórum desse ano, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por todo. Nós chegamos hoje a 115 pessoas, né, assistindo a nossa live. Então, é um número muito legal, acho que uma das maiores, maior número de pessoas, né, que tiveram aqui presentes aí. Então, eu acredito que uma segunda parte vai ser muito interessante. Aos colegas aí que se quiserem se manifestar, o professor Pedro, nosso muito obrigado. Pedro, mais uma vez queria agradecer você pela presença. A gente costuma falar, nós três aqui da equipe da Interassistência da Live, que o entrosamento é tão grande que quando um pensa uma coisa, o outro estava pensando a mesma coisa. Quando o Geraldo falou nessa questão do segundo tempo, eu já estava pensando em te fazer um convite, como eu fiz o primeiro. Se você tiver uma agendinha para o fim do ano e voltar, de repente, até com um tema tão interessante quanto esse, relacionado à TENEPS. A gente sabe que você tem uma afeição e uma afinidade muito grande com a TENEPS. Você, pelo que eu sei, foi coordenador do Fórum de TENEPS no começo, lá atrás, não é isso? Sim. Então a gente sabe que você tem essa afeição pela TENEPS e pela IC TENEPS. Se você puder, lá na frente, mais pro final do ano, a gente conversa depois aí no privado, pensar um tema agora, deixar por sua conta aí um tema que tenha TENEPS e mais uma especialidade sua, porque você tem bastante conhecimento, a gente sabe disso. Eu acho que você contribuiu muito para os tenepsistas e para aqueles que querem se tornar tenepsistas, entendeu? Eu acho que essa live vai ficar aí na cápsula do tempo, para que as pessoas possam consultar. Isso fica disponível no YouTube, né, Geraldo? Isso fica ali disponibilizado. Pessoas que não deram para assistir hoje, divulguem para outras pessoas a importância dessa live, a qualidade do entrevistado dessa live, para que vocês possam revê-la até e indicar para os amigos. E, mais uma vez, Pedro, muito obrigado pela sua presença, o seu tempo, tá? E acho que a Vitória vai falar, e depois, se você puder, suas últimas palavras são importantes para IC. Com certeza, convidado muito qualificado dessa noite, mas eu queria falar que todos os que passaram aqui são ótimos, e eu queria dar parabéns também para você, tenepsista, que está assistindo e está aproveitando esse seu domingo à noite para se qualificar. É isso que a gente está fazendo na ICTNEPS cada vez mais. Então, assim, obrigado pela participação de todos. Obrigado pela participação. Professor Pedro, adoramos a live. Acho que isso é nós três aqui, o grupo, e das pessoas que assistiram em casa. Olha, eu também adorei. Eu estou à disposição de vocês. É só uma questão de agenda, né? A gente combinar. Vamos em frente. Eu tenho realmente um carinho, né, pela ICTNEPS. Eu vi surgir. Eu lembro do dia em que o professor Valdo sugeriu a criação dessa IC. Como o Jorge comentou, trabalhei muito tempo junto com a Cristina Aracá, que é a professora Cristina, à frente aí do fórum, né? Fizemos o primeiro congresso, enfim. Eu estou sempre à disposição para ajudar e acho que vocês estão de parabéns justamente para poder ajudar os tenepsistas com muitas informações, né? Todo convidado ou convidada que pode falar nesse espaço, em outros espaços sobre TENEPS, está contribuindo para essa qualificação, né? E aí é inevitável lembrar do início, né, que a gente não tinha muito informação, não tinha muitas pessoas que faziam TENEPS, era, né, uma meia dúzia, e que tinham pouca experiência ainda. Então, hoje vocês estão fazendo esse trabalho que eu acho realmente fora de série. Então, contem comigo, obrigado mais uma vez, e vamos em frente, tamo junto. Muito bom, então, tchau, professor. Tchau, tchau para todos, uma boa noite. Obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima atividade. Até logo. Até mais.